Sistema de calefação por piso radiante. O piso radiante é um sistema de aquecimento que oferece inúmeras vantagens. A distribuição do calor é uniforme em todo o ambiente. Aquece agradavelmente a região dos pés e mantém a temperatura mais amena na região da cabeça. É um sistema saudável, pois evita a elevação de poeira e não altera a umidade do ambiente. Com uma instalação bem calculada e corretamente isolada, alia conforto e economia de energia. É um sistema versátil que permite escolher qualquer tipo de revestimento. Pode utilizar várias fontes de energia, como gás, eletricidade, aquecimento solar e biomassa. Sua camada de isolamento termoacústico evita as transmissões de calor e os ruídos entre os andares nas edificações. Na Europa e nos Estados Unidos, é utilizado em mais de 50% das novas residências. O piso radiante consiste em circuitos fechados de tubos de polietileno reticulado Astrapex, por onde circula água a aproximadamente 45 graus Celsius. Os circuitos ficam embutidos no piso da residência e são ligados a um sistema de regulagem térmica que permite controlar a temperatura do ambiente. O sistema é composto por termostato individual por ambiente, aquecedor tipo caldeira, central reguladora, caixa de distribuição, circuito de tubos. Em qualquer edificação onde será instalado o piso radiante, é necessário prever, ainda em projeto, de 6 a 8 centímetros a mais no pé direito, que serão ocupados pela laje flutuante, composta pela camada de tubos Astrapex e pela camada de isolamento térmico. A instalação elétrica do termostato até a caixa de distribuição também deve estar prevista neste projeto. Para iniciar a instalação, é fundamental a existência de um projeto detalhado das características da construção, seu cronograma e as interferências com outros sistemas. Um projeto executivo bem elaborado alia a racionalização do sistema à redução de custos, proporcionando uma ferramenta segura para o instalador. A instalação é dividida nas seguintes etapas: preparação do local, instalação das caixas dos distribuidores, isolamento, distribuição dos tubos, instalação de distribuidor definitivo, pressurização do sistema, execução da laje flutuante. O piso deve estar completamente plano, sem irregularidades e totalmente limpo. O processo de instalação se inicia pela camada de isolamento térmico. Os rolos de isolante devem ser distribuídos sobre a laje de forma que fiquem justapostos. As abas laterais possuem um lado adesivo que une os rolos e impede a formação de espaços entre eles. A cinta perimetral é colocada no rodapé, isolando a laje flutuante aquecida das paredes da edificação. Um filme plástico impede a infiltração de argamassa entre a cinta perimetral e o isolamento do piso, evitando assim a formação de ponte térmica e acústica. Esta cinta deve ser instalada em todo o perímetro do ambiente a ser aquecido. Ao iniciar a instalação dos tubos Astrapex, é fundamental observar os seguintes detalhes. As caixas de distribuidores devem ser embutidas em uma parede acessível, definida previamente em projeto, levando em consideração o layout dos circuitos, facilitando o equilíbrio hidráulico e reduzindo as perdas de carga, melhorando assim a eficiência do sistema. Para eliminar o ar do circuito, os distribuidores devem estar num plano mais elevado. O tubo deve ser desenrolado de forma regular, no sentido inverso do enrolamento de fábrica, começando sempre da ponta externa. A execução de instalação do circuito é simples e rápida, dispensando a formação de equipes. É importante observar a quantidade a ser gasta em cada circuito para evitar perdas e emendas. Havendo a necessidade de emendas, deverá ser utilizada a conexão do sistema hidráulico Astrapex.
Os tubos devem ser fixados com grampeador próprio com distância aproximada de 50 centímetros entre eles, de modo a ficarem totalmente encostados na manta de isolamento. Em áreas de curvatura dos circuitos, as distâncias entre as fixações podem ser menores. A configuração dos circuitos deve ser feita de forma que os tubos de ida e de retorno permaneçam um ao lado do outro durante todo o circuito, possibilitando a homogeneização da temperatura superficial do revestimento. Recomenda-se também o circuito em dupla serpentina ou espiral. Deve-se estar atento para o direcionamento da água mais quente para as paredes externas e próximas às aberturas, como janelas e portas. De acordo com as características de cada ambiente, o espaçamento entre os tubos pode ser diferente. Este espaçamento é determinado em projeto. Os distribuidores se localizam dentro das caixas embutidas na parede, podendo ficar ocultas pela mobília. Somente depois de terminado o circuito na caixa de distribuidores é que a ponta do tubo no rolo poderá ser cortada. Para realizar as transições vertical-horizontal das tubulações, é utilizado um tubo guia de alumínio para facilitar a curvatura sem vincar os tubos. As pontas dos tubos de ida e retorno devem estar alinhadas na caixa para posterior montagem dos distribuidores. Por ser uma área de grande concentração de calor, recomenda-se isolar os tubos na subida da caixa. A sequência de montagem de cada circuito deve ser seguida rigorosamente, impedindo o cruzamento dos tubos e assegurando que a montagem final dos distribuidores não fique prejudicada. Sugerimos a utilização de um gabarito para manter os tubos alinhados. Para não prejudicar o desempenho do sistema, é muito importante montar corretamente o distribuidor. Montagem detalhada do distribuidor. Depois de concluída a montagem, deve-se prosseguir com a pressurização. Nas extremidades dessas instalações, deverão ser posicionadas mangueiras para abastecer e retirar a água limpa de todo o circuito. Somente quando a água sair do circuito sem nenhuma bolha de ar, o instalador poderá interromper o abastecimento fechando a válvula. É muito importante que a água esteja livre de quaisquer impurezas que poderiam danificar os componentes do sistema. Em seguida, os circuitos deverão ser pressurizados com uma bomba equipada com manômetro por 24 horas, mantendo 6 kg por centímetro quadrado.
As juntas de dilatação devem ser posicionadas entre os ambientes, nos vãos de portas e onde mais houver necessidade, respeitando as mesmas normas de juntas de dilatação para pisos convencionais. É importante lembrar que os tubos de PEX que cruzam essas juntas de dilatação devem ser encamisados para que haja uma melhor distribuição dos esforços mecânicos nesta região. Para que a junta de dilatação não seja danificada durante a execução do contrapiso, recomenda-se que ela seja fixada no piso com argamassa. Durante a execução do contrapiso, a tubulação deve estar pressurizada. Nesta etapa, é preciso estar atento a qualquer queda de pressão que indique dano à tubulação. Caso isso ocorra, deve-se identificar o ponto e corrigi-lo prontamente. Durante a execução do contrapiso, é normal ocorrer pequenas oscilações de pressão devido ao calor liberado no processo de cura da argamassa. Para a execução do contrapiso, podem ser utilizados dois tipos de argamassa: com aditivo fluidificante para melhor adensamento e menor incorporação de ar, ou uma argamassa de baixo fator água-cimento tipo farofa, que deve ser bem compactada para diminuição de vazios. Deve ser feita aspersão de água para evitar microfissuras. Recomenda-se a espessura de 4 cm de argamassa sobre o tubo. Após o término do contrapiso, deve-se manter a pressurização por mais 24 horas, verificando as oscilações. É muito importante uma boa escolha do revestimento, já que cada um transmite calor com intensidade diferente. Com um projeto adequado, é possível construir um ambiente confortável com custo ajustado às necessidades de cada cliente. Conforto, distribuição de calor, saúde, economia de energia, versatilidade, ecologia, isolamento termoacústico. Piso radiante, tecnologia e conforto.